Tive uma recaída. E agora, o que eu vou fazer? Recaí. Voltei pra estaca zero. Perdi todo o progresso que eu alcancei até aqui. Ah, que merda. Que merda, né? Eu imagino o sentimento que você tem quando você tem uma recaída. Tá. Falo isso porque todas as vezes que eu tentava parar de jogar e tinha uma recaída, eu também tinha aquele sentimento bosta. E eu falava, puta que pariu. De novo, a mesma coisa, de novo, o mesmo ciclo, de novo, o mesmo erro. Ah, não dá, não consigo, não tenho força, né, eu não tenho controle nenhum e eu vou desistir, né? Sei que você que teve uma recaída tá passando por um momento de recaída e tá com dificuldade de dar continuidade na sua recuperação, né? Eu sei qual é o sentimento que você tem. Eu não recaí, né? Não recaí, tô firmão. Já tem aí mais de 2 meses sem jogar, mais de 70 dias longe das apostas. Mas eu sei o que é uma recaída, eu sei que é difícil, né? Mas eu não tô aqui só pra lamentar, não, e falar que eu conheço o seu sentimento, não. Eu tô aqui pra tentar ajudar, né? Tentar ajudar com esse vídeo e de alguma forma a gente entender, né? Tentar entender um pouquinho e identificar como, né? Por que essas recaídas acontecem, né? E o que ocasiona? O que ocasionou a sua recaída? Será que quando isso acontece você dá uma parada para pensar, você dá uma analisada, você fala, putz, para esse ciclo se repetir, né, para chegar nesse ponto de recaída, provavelmente eu repeti alguma coisa que eu sempre fazia ou eu faço que me faz voltar ao jogo, que me faz voltar a jogar, né? E tanto por experiência própria quanto pelo relato de algumas pessoas, né, de alguns semelhantes a mim, eu consigo identificar, a gente consegue identificar, né, quais são os gatilhos, né, ou motivos, o que nos levam a uma recaída, né, o que nos levam a cair, né, pessoas que, pô, às vezes estão aí há 20, 30 dias sem jogar, já vi pessoas que, pô, estão com a gente aí, estão há 40 dias sem jogar e acabam tendo uma recaída, né, e o desânimo, a tristeza que dá, a pessoa fica abatida, né, porque a questão da recaída, ela não é sobre o quanto você ganha ou o quanto você perde, né, mas é o ato, né, simplesmente o hábito e você perder, né, naquele momento ali para o seu vício, né, de perder naquele momento ali para aposta, por exemplo. Né, diversas vezes eu tive esse sentimento merda em todas as vezes que eu ia jogar, né, que eu falava, pô, não vou mais jogar, né, vou parar de jogar. E aí no dia seguinte ou depois de alguns dias, né, eu ia lá e tava jogando de novo, né, repetindo o mesmo ciclo de derrota, né, e de impotência perante o jogo. E passar por essas recaídas e ver outras recaídas também, né, faz a gente identificar o que ocasiona, né? Quais são os gatilhos, né? Que levam a ter uma recaída e como evitar. Tem alguma forma de evitar isso, né? E antes de até da gente continuar falando disso aqui, eu quero pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, né? Deixar o seu like desde já no vídeo para que ele alcance outras pessoas, né? E me falar aí, depois que a gente trocar essa ideia aqui, depois que a gente falar um pouquinho, né, quais são os gatilhos que você consegue identificar aí na sua vida que talvez tenha feito você ter essas recaídas, né? O que falta você fazer, qual atitude que você precisa tomar para evitar uma recaída, né? Ou para simplesmente tirar esse gatilho da sua vida. Porque o que é muito comum numa recaída é que as pessoas, assim, elas iniciam ali um processo de, pô, eu vou evitar o jogo, vou evitar apostar, né? Eu excluí a minha conta em tal casa de aposta, eu deixei de seguir tal influenciador, mas a gente, enquanto não decide 100%, não se convence, né? Não é convencido 100% de que o jogo não dá lucro, né? Só destrói a gente. Enquanto a gente manter aquele 1% de esperança de que, putz, quem sabe eu posso ficar bom de novo, ficar um tempo sem jogar e depois voltar a jogar. Enquanto a gente não eliminar esse tipo de sentimento da nossa mente,
a chance de recair ela vai existir, né? Claro que ela nunca é zero, ela nunca é zero. Eu tô aí há mais de 2 meses sem jogar, né? E às vezes quando eu assisto algum jogo de futebol, vejo algum placar elástico, alguma coisa diferente assim, eu penso, né? Vem aquele pensamento. Esse barulho aqui é da minha gata, né? Tem uma gata aqui fazendo barulho no quarto. Mas vem, né, aquele pensamento de jogo, né? Falar que não existe mais é mentira, né? A diferença é que eu consigo resistir e não dou brecha, né? Não dou uma brecha maior para ele tomar conta da minha mente e fazer com que eu tenha uma atitude de recaída, né? Tanto pelo tempo que eu tô sem e por saber, né? Por ter a plena convicção de que eu não tenho controle nenhum sobre o jogo, né? Eu não tenho controle nenhum sobre o jogo. E se eu der brecha pro jogo, né? Se eu der espaço, ele vai me dominar. Porque ele sempre fez isso comigo. Sempre foi assim. Tentava controlar o jogo e ele me controlava, né? E o resultado sempre foi péssimo, sempre foi devastador. E nesse tempo eu consegui identificar algumas coisas, né? Algumas situações que são comuns, são muito comuns entre a maioria dos jogadores compulsivos, né? Que são esses gatilhos que levam as pessoas a jogarem novamente, né? A terem as recaídas. E que acontecia muito comigo também. Uma delas era a questão das contas, né? As dívidas, as pendências. Então, pô, primeiro, né, que quem tá na ativa durante um tempo aí nos jogos, bem provavelmente vai se endividar, né? Se endivida. É muito comum a pessoa ter muitas dívidas, né? E as dívidas elas se tornam um monstro, né? Se tornam um monstro e um gatilho para as pessoas apostarem, porque quantas vezes eu sabia que eu ia receber mais ou menos um valor de salário, né, na minha conta, só que, pô, o que eu tenho de dívida e pendência é maior, né? E aí, qual que era o gatilho? Exatamente isso, as contas, né? As pendências financeiras eram um gatilho para que eu fosse atrás de um recurso fácil e que só encontrava no jogo, né? E o resultado era o quê? Às vezes, pô, faltava R$ 200 para eu completar ali as pendências do meu mês inteiro e por conta desses R$ 200 eu ia lá e perdia R$ 2.000. Por conta de R$ 200, querendo ganhar 200, perdi 2.000. Né? Então isso é muito comum, esse gatilho ele é muito comum, né? Que são as contas, as dívidas, né? A gente auto se engana, porque no final das contas é o seguinte, eu jogava, né, e eu mesmo dava, mentia pra mim mesmo, falando que, pô, eu vou jogar pra ganhar um dinheiro, pagar tal conta, guardar, deixar esse valor aqui de banca e ficar de boa, né? Então eu mesmo mentia pra mim, porque o que eu queria mesmo era simplesmente jogar, só jogar, né? Então, e as contas eram gatilho, né? Tanto antes do dinheiro entrar, que eu já ficava maquinando isso na minha cabeça, tanto quanto eu tava lá jogando, na hora que eu tava jogando e perdendo, né? E aí já me afobava e começava a pensar nas contas, no que tinha que pagar, e puta que pariu, perdia tudo, né? Então, as dívidas, né, as contas, o financeiro, ele é um gatilho muito comum entre os jogadores compulsivos, né? E o que nos leva a ter essa recaída, né? Porque a gente quer resolver logo, né? A gente quer ser imediato, porque como a gente acha que ganhar o dinheiro vai ser fácil, né? Então rapidinho a gente ganha o dinheiro e paga as contas. E quantas vezes eu não ganhei o valor que eu precisava e ainda assim jogava até perder, né? Então é simplesmente um gatilho para jogar, né? Não é um problema para você resolver, é um gatilho para você jogar as contas, né? Se torna isso. E como eu venci esse gatilho? Era entendendo que eu precisava organizar as minhas pendências e pagar do jeito que dava. Pagar do jeito que dava. Não adianta a CPF vir cobrar, mano. Eu explico a situação e é essa, amigo. É o que dá pra fazer. Eu não vou me afobar para não cometer os mesmos erros de sempre, né? Então, as contas é um gatilho muito comum, né? A pessoa às vezes precisando de um valor desse tamanho, ao invés dela pagar o que dá para pagar, né? Paga o que dá e administra essa dependência aqui, ela tenta resolver, né? Jogando tudo que ela tem de valor, né? O esforço do trabalho dela para resolver isso aqui. E isso aqui se torna isso, né? Se torna uma conta maior. A pessoa adquire uma dívida do nada, né? E eu já fiz isso muitas vezes, porque as contas eram gatilho. Um outro gatilho muito comum, né? É a exclusão das casas de aposta. Muitas pessoas, elas estão ali, né? Quer parar de jogar, quer parar de apostar, mas sempre deixa aquela conta, né, numa casa de aposta. Enquanto você não fizer a autoexclusão,
né? Enquanto você não fizer a autoexclusão da sua conta em todas as casas de aposta que você jogava, né, você vai deixar ali uma brecha para uma recaída. Tá? O que eu fiz, isso eu já falei em outros vídeos. Eu excluí a conta, né, nas casas de apostas onde eu mais jogava, onde eu depositava, onde eu confiava ali, eu ia conseguir fazer o meu saque de forma rápida. Eu fui lá e fiz autoexclusão, né? Fiz autoexclusão para eu não conseguir cadastrar de novo meu CPF ali. E mais do que isso, eu não fui atrás de outras casas, né? Porque eu já tive o entendimento e a crença de que eu não ganho dinheiro apostando, eu não vou ganhar dinheiro apostando. Então, se eu não vou ganhar dinheiro apostando, eu só vou ganhar problema, mais dívida, mais dor de cabeça, eu não quero mais isso, eu não procurei outras casas de apostas, né? Então, esse é um outro gatilho. Enquanto você não excluir aquela conta, enquanto você ainda pensar no cashback que vai receber, naquele bônus que você vai receber naquela conta, enquanto você não fizer autoexclusão, né, acreditando que essa migalha que aposta, que a casa de aposta vai te dar, vai resolver a sua vida, esse gatilho vai ser existente e provavelmente vai te levar a ter outras recaídas, né? Então, fazer a autoexclusão, abrir mão desse bônus aí que é mentira, é ilusório, né? Abrir mão aí dessa aposta grátis que essa casa te dá toda hora, abra mão disso, desse cashback que você tem, né? Porque você vai receber o cashback e vai tentar recuperar aquilo que você perdeu, né? Só vai ficar mais frustrado e mais endividado, se afundar mais nesse poço. Então esse outro gatilho é muito comum, né? É a pessoa não se desvincular totalmente das casas de apostas no qual ela apostava, principalmente, né? Então aqui eu já falei dois, que são muito comuns, tá? Dívidas e não se desvincular totalmente das casas de apostas que você costumava acessar. Outra coisa é o ambiente. Ambiente. Eu não estou falando de ambiente físico, estou falando do ambiente, né, virtual, o ambiente virtual, né, que são as suas redes sociais, é o teu YouTube, né, é o seu Facebook, é o seu Instagram, é o seu WhatsApp. Enquanto você não sair de todos os grupos que tem algum vínculo com a aposta, seja com sinais, seja com links de casa nova, né, seja de grupos de influência. Enquanto você não sair desses grupos, você vai ter outro gatilho para ter uma recaída, tá? Eu falo por mim, eu já paguei vários grupos VIPs, né? Tava em grupo de influência e eu saí, simplesmente saí, né? Saí ali, excluí conversa e não voltei mais. Porque enquanto você não sair desse ambiente, você deixar esse ambiente aí acessível para você, a chance de você recair ela é muito grande. Enquanto você não deixar de seguir pessoas, seja elas quem for, seja um influencer ou algum amigo seu que vive postando aposta, enquanto você não se desvincular, né, do ambiente que essas pessoas colocam aí no seu Instagram, no seu Facebook ou no seu YouTube, enquanto você não se desvincular disso, você deixa um gatilho aberto aí para ter uma recaída. Eu falo por mim, deixei de seguir um monte de influência, um monte de gente que postava sobre apostas, né? O Instagram ficava lá recomendando ainda sala de sinal, o influencer ia lá e colocava lá que não tinha interesse naquele tipo de conteúdo, né? Até que teve um momento ali que simplesmente parou de ficar aparecendo, né, um monte de coisa sobre apostas no meu Instagram. E passou a aparecer mais coisas sobre academia, né? Que esses últimos 2 meses praticamente aí eu tenho consumido muito conteúdo de treino, de academia, ou de desenvolvimento pessoal, de mentalidade. Né? É o que eu tenho consumido no meu Instagram e hoje o meu Instagram fica vomitando esse tipo de conteúdo o tempo inteiro para mim. Né? A questão é, eu tirei, né? Eu limpei, eu mudei o ambiente, né? E isso me dá mais chances de não recair. Então você precisa fazer isso, né? Vai lá naqueles influencers que você assistia live no YouTube, para de seguir e começa a consumir outros conteúdos, né? Consome meu conteúdo, consome, sei lá, alguns que eu mesmo consumo, né? Eslen Delagnore lá, que é aquele neurocientista, Pinho, que fala muito sobre minimalismo. Eu consumo muita coisa também sobre estoicismo. Eu tô falando de mim, algo pessoal meu. Mas você pode procurar outros tipos de conteúdo, entretenimento, sei lá. Eu assistia muito Michael Kister, por exemplo, que é só entretenimento. Mas eu mudei ali o ambiente virtual.
né? Isso faz total diferença, porque aí você não vai ver aquele conteúdo de aposta sendo vomitado na sua cara o tempo inteiro, né? Colocando a dúvida na sua cabeça se, putz, será que essa casa nova pode pagar? Será que se eu entrar na live aqui e jogar com esse influencer aqui eu posso ganhar, né? Então, o ambiente você precisa trocar, que é outro gatilho muito comum, certo? Então, eu quero falar desses três aqui que são os principais: dívidas, dívidas, o ambiente, tá? Que você precisa mudar esse ambiente, deixar de seguir influenciadores, né? Mudar o seu ambiente de Instagram, seguir, consumir novos conteúdos, tá bom? E é isso, é isso que você precisa se desvincular totalmente, né? Sair desses grupos de WhatsApp que você ainda não saiu, talvez, né? E excluir a sua conta lá, se desvincular das casas de apostas que você tinha acesso. Faça essas três coisas, tá? Mas faz mesmo, né? E aí isso vai te dar força você resistir um dia após o outro. Esses são os gatilhos mais comuns, mais comuns, mais comuns. Existem outros também quando tem algum problema emocional, né? Isso eu falo por mim. Passei por umas questões, né, nas últimas semanas e isso dá uma afetada, dá uma afetada. Eu me senti sozinho e tinha ali uma merreca na conta, eu fiquei pensando, caramba, mano, deu uma vontade de apostar. Isso numa madrugada, tá? E aí eu mandei mensagem para um brother, né? Mandei mensagem para um amigo meu, um colega, né, que inclusive está no nosso grupo de apoio, no qual quero te convidar, você que quer um apoio, né, para vencer a aposta, né? Começar aí a sua luta diária. Me manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou te mandar o link do grupo do WhatsApp, tá? O link do grupo exclusivo para pessoas que querem parar de jogar, né? Que querem buscar um apoio, né? Não é nada milagroso, tá bom? Porque às vezes as pessoas criam a expectativa que existe um método, né? Ou vai ser aplicado um monte de material. Não é isso. Mas eu tenho certeza que é muito eficiente, né? É muito eficiente mesmo, tanto na minha recuperação quanto na dos meus semelhantes. Então você pode mandar uma mensagem lá no Instagram, para fazer parte do grupo, tá? E aqui, você que assistiu até aqui, já comenta aí, né? A gente falou aí sobre esses gatilhos e quais são os gatilhos que te levam a ter uma recaída, né? Quais são os gatilhos que te influenciam a voltar à estaca zero, tá? E a mensagem que eu quero deixar é essa aqui. Eu vou te passar agora, mas se inscreve aqui no canal, você que ainda não é inscrito, e já deixa um like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Eu quero te falar o seguinte, é que se você tá nessa luta e você teve uma recaída, não desista, tá? Entenda uma coisa, tudo que você passa na vida, vitórias e derrotas, você tem que tirar alguma experiência disso, né? Na maioria das vezes você vai tirar uma lição disso. E aí você precisa identificar, se eu andei até aqui e errei aqui, aonde eu errei? Aonde eu falei? Qual foi o gatilho que me levou até essa recaída? E a partir disso, quando você identificar, acredito que depois desse vídeo vai ficar um pouquinho mais fácil de você identificar qual é esse gatilho e você combatê-lo. E você conseguir combatê-lo. Eu mesmo falei um meu, que foi uma questão emocional. E às vezes problemas emocionais, né, eles afetam a gente também e nos levam a jogar. Né? Isso não é muito falado. E isso me deu um gatilho no qual eu pensei em jogar, fiquei com uma vontade de jogar, né? E aí o que eu fiz? Eu mandei mensagem para um brother. Eu mandei mensagem para um brother, troquei uma ideia ali com ele. E aquilo me fez pensar um pouquinho. Eu falei, não vou recair não, não vou. Independente se for um valor alto ou baixo, eu não posso. Não posso, não quero, né? E é isso. É isso que você precisa carregar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Teve uma recaída e agora? Agora você recomeça. Agora você identifica onde foi o erro, né? E queira. Não é fácil, né? Às vezes eu falo aqui, parece que é fácil. Não é, é muito difícil, mas é possível, né? Não é questão de ser fácil, mas é questão de ser possível fazer, tá? Então é possível. É fácil? Não. É possível? Sim, tá? Não é só questão de, não é só força sua, força própria, força de querer. Eu sei que tem aqui a questão psicológica também, né? Tem a questão da dopamina que é liberada no nosso cérebro, né? E cada um vence de uma forma. Eu particularmente, eu parei de apostar, parei depois de
de um grande problema que eu tive com apostas, né? Depois de uma experiência ruim, mais uma experiência ruim, né? Aquilo me esgotou ao ponto de eu não querer mais jogar e ter essa força para não jogar, né? Claro, pô, faço terapia hoje, faço terapia, né? Tenho um grupo de apoio no qual consigo conversar, falar com outras pessoas. Então isso me dá uma força, já tenho uma rotina, né, uma mudança de hábito, coisas que eu fazia muito quando eu jogava e que eu já não faço hoje, eu substituí por outros hábitos, tá? Então, tem algumas coisas, algumas armas que a gente vai utilizando contra nós mesmos e contra o vício que vai nos ajudando, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu quero te deixar aqui. Teve uma recaída? Não desista, é possível, você já sabe o caminho, né? Se você vai lá e fica mais 24 horas sem jogar, depois mais 24 horas sem jogar, e quando der vontade de jogar, você ter ali alguém no qual falar, conversar, ou evitar esses gatilhos, né, naquele momento, e vencer. Vencer. Você que já ficou um período aí sem jogar e teve uma recaída, identifica qual que foi o gatilho, né? Onde que você falhou, porque você já conhece o caminho, você já sabe dar os primeiros passos. E aí você vai e vence, né? Passa essa etapa. Eu vejo na minha caminhada aí sem aposta que é uma etapa, né? Fases e fases. Então aí, tô aí com um pouco mais de 2 meses sem jogar, né? Vou pro terceiro mês sem jogar e é uma nova fase, né? Eu preciso me desenvolver mais ainda, né? Então, pô, no comecinho era difícil, dava aquela agonia, agora já não tem aquela agonia, mas eu tenho que ficar esperto com outras questões. Aí o que eu posso desenvolver? Vocês entendem? Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Te pedir novamente para você se inscrever no canal, você que não é inscrito. Deixar um like no vídeo para fortalecer aí, fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E comenta aqui. É muito importante você deixar esse comentário falando aí, depois dessa conversa, depois dessa ideia que a gente trocou, né? Qual é o gatilho que você não identificava e você está identificando agora e que você precisa vencer, né? Encurralar ele, tirar ele da sua vida para você passar por mais uma etapa aí, longe das apostas, beleza? Te agradeço aí, continua acompanhando, né? Porque eu vou tacar a marcha aí, colocar mais vídeos aqui no YouTube, né? Me segue lá no Instagram também, nas redes sociais, onde a gente consegue ter uma conexão maior, tá? Que às vezes eu demoro para responder um comentário, eu não tenho aquela interação que lá no Instagram a gente tem, tá? Eu sou totalmente acessível. Então vamos lá, vamos se ajudar. E lembre-se, você precisa vencer diariamente, beleza? Busque a sua vitória diária. Um abraço.